A Shalom de Yahushua a todos os amados irmãos. Amados, vamos continuar o nosso estudo. Estamos estudando o livro de Apocalipse, cujo conteúdo tem sido considerado difícil por causa das muitas figuras. Mas o que eu tenho dito sempre é isto. Se Ial escreveu para mostrar aos servos, isto só será possível se os servos entenderem a sua palavra. Então eu penso, mesmo que seja difícil, ele nos falará. Mesmo sabendo o que foi acrescentado e o que foi tirado, ele nos falará. No entanto, sendo este um livro de conclusão, sempre vamos associá-lo a textos de outros livros, sabendo que o assunto principal é o reino milenar vindouro e que precisamos de obras para reinar com Mashiach. Vimos no texto da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15, que o vencedor digno do prêmio é aquele cujas obras serão aprovadas no tribunal do Mashiach. Porém, o final deste texto diz algo não muito apreciável, mas sem dúvida muito importante e faz parte do evangelho que pregamos. A Igreja Católica introduziu a doutrina do purgatório, que é falsa. E a Igreja Evangélica, na sua maioria, só prega a salvação sem mencionar o reino e a sua recompensa. E hoje não somos nem católicos, nem membros de uma denominação. Mas mesmo assim, fora do sistema, muitos de nós que saíram de lá sem saber a doutrina do reino, continuam sem saber. Mas o reino é real e a sua recompensa é real. Recebemos a recompensa não só pelo bem que fazemos, mas também pelo mal que fazemos. A disciplina é um princípio das Escrituras, assim como os nossos pais terrenos nos corrigiam para que o nosso caráter fosse aperfeiçoado, assim também Ial o faz a cada um dos seus filhos. Se alguém não é disciplinado por ele, é porque não é filho. Se é filho, certamente receberá o castigo a seu tempo. E no texto que lemos, este castigo é mencionado, é apresentado na forma de fogo. Amado, nós precisamos ter obras, mas não é qualquer obra. Se eu não abandonar o ativismo que me priva do rei Yahushua, não serei aprovado. Não serei um vencedor. Se eu me preocupar tanto no que fazer, mais do que para quem fazer, isto é um problema. Em Betânia, Marta e Maria tinham um convidado de honra, Yahushua, e ambas queriam honrá-lo de alguma maneira. Porém, Maria escolheu a melhor parte, ouvir Yahushua. Ele mesmo disse a Marta: você se preocupa com tantas coisas como só uma é necessária. O vencedor é aquele que é sensível ao falar do Ruach. Ele transcende a sua era. Quando todos estão no seu mais natural possível, ele está na frente deles. Até mesmo as coisas mais espirituais podem te roubar do rei. O que está lá em Apocalipse? Você é um vencedor porque você venceu o espírito da sua era. Você ouviu o falar do Ruach e venceu. Você lutou contra a sua era. Você abandonou tudo aquilo que te privava, tudo aquilo que te roubava do primeiro amor. Você desenvolveu uma profunda comunhão com o Mashiach, ao ponto de contemplá-lo, de amá-lo, de ouvi-lo, de tê-lo para si, a tal ponto que isto resultou numa aprovação divina. Então você, como vencedor, vai receber galardão. Agora o problema é se a obra de alguém se queimar. Esse é o ponto dramático. Se você perguntar para qualquer irmão, a salvação é por obras ou por graça? Ele vai dizer, é por graça, tá doido? Mas o outro lado ele não consegue explicar. Porque o problema
É quando essa pessoa que foi salva pela graça tem obras reprováveis. Aí ele trava. Para ele, se alguém que é salvo não tem nenhuma obra, muito pelo contrário, todas as suas obras foram reprovadas, aí esse crente não consegue sustentar a salvação desse indivíduo e diz: não, aí não dá. Não tem jeito mesmo. Esse está perdido. É lago de fogo. Mas é isto que o texto diz? Não. Vamos estudar bem esse finalzinho do texto. Chegou o dia, as suas obras estavam sobre o fundamento, só que elas se queimaram. Ao passarem pelos olhos de fogo, foram reprovadas. E ao não as admitiu, não as aceitou, porque eram obras meramente humanas. Era palha, feno, a melhor delas era madeira. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Esse ele faz uma profunda diferença. Porque se não tivesse esse ele, alguém diria: não, são as obras que sofrerão o dano. Porque se as obras passaram pelo fogo e foram queimadas, quem sofreu o dano foram as obras. Mas o que o texto diz? Se as obras de alguém se queimar, sofrerá ele, o dono das obras, um dano, um prejuízo. A recompensa, amados, é justa. Enquanto o vencedor recebe um prêmio, esse cujas obras foram destruídas sofrerá um dano. Mas, irmão, não seria o caso dessa pessoa estar perdida? Não, porque o texto é muito claro em dizer que esse que sofreu o dano será salvo. Será salvo? Mas todas as suas obras pereceram. O rei não as aprovou. Temos duas pessoas, ambas são servos de Ial, glórias a Ial por isso. Mas uma é vencedora e a outra é derrotada. Uma delas, na sua experiência diária, não soube lidar com as coisas referentes a Ial. Ela não venceu, porque ela foi negligente, porque ela amou mais a si mesmo que a qualquer outra coisa. Talvez buscava os seus próprios interesses. Talvez nunca tratou com a sua carne, com a sua alma, com o seu coração. Talvez tivesse muitas obras na igreja, fazia muitas coisas ali. Só que a mais importante ela não fez: amar o Mashiach, amar a Yahusha e abraçá-lo a ponto de tê-lo dentro de si, fazendo ali uma obra de mudança essencial, substancial, orgânica dentro dela. Será salva, todavia, através do fogo. Então o reprovado pode sofrer o dano da segunda morte? Pode. Não é dito que sofrerá a segunda morte. Cuidado, é apenas o dano da segunda morte. Esse texto combina com o que Yahusha disse: se as nossas obras não excederem a dos escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Há muitas outras referências sobre isso que combinam com o reino milenar do Mashiach. Então o dano da segunda morte de Apocalipse concorda com o texto que lemos. Esse mesmo será salvo, todavia como através do fogo. Esse irmão será salvo, mas não vai escapar de passar por uma provação antes de entrar na eternidade com Ial. Um forte abraço, até o próximo vídeo.